A primeira hibridização começou no Éden, começou em Gênesis, é o princípio, e isso termina aqui em Apocalipse. Esta é a segunda vinda de Cristo. Agora recordem corretamente, isto é porque cada geração tem o seu próprio reavivamento, ela tem uma chance na palavra, então eles hibridizam isto. Em vez de tomá-la, eles vão para outro lugar. Minha missão, e eu creio que Deus tem me chamado para... Eu tenho que dizer algumas coisas pessoais hoje, porque isto é o que lhes disse que faria, vem? E contar ao mundo. Minha missão, eu creio, na terra, é o quê? É precursar a vinda da palavra, vem? A vinda da palavra que é Cristo. E Cristo em si tem o milênio e tem tudo bem ali porque Ele é a palavra. Vem? Correto? Jesus disse em João 3:5. Agora, se você deseja anotar isto, João capítulo 3, verso 5. Todos nós conhecemos isto bem aqui. Eu voltarei. Alguém nas fitas talvez não seja capaz de encontrar bem naquela hora. E eu lerei aqui em São João, capítulo 3, verso 5, e nós veremos o que Jesus disse. Poderemos começar um pouquinho antes do terceiro. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É aquilo uma semente? Cada palavra falada de Deus é uma semente, isso é certo. Eu vou provar isso em um minuto, onde Jesus disse assim: cada palavra falada de Deus é uma semente. Então, esperar um homem nascer outra vez, porque ele deve nascer de novo? Ele está morto na carne em que está. Ele é um híbrido. Ele tem que nascer novamente. Por quê? Ele nasceu em pecado, do pecado de Eva, formado em iniquidade, chegou ao mundo falando mentiras. Para começar, ele é um mentiroso. Não importa quão esperto, culto, seja lá o que ele for, ele é um mentiroso. A Bíblia diz que ele é. Quão santo foram seus pais, ou qualquer coisa a esse respeito, para começar, ele é um mentiroso. E a única maneira que ele pode dizer a verdade é dizer o que é a verdade através de seus próprios lábios. Esta é a única maneira que a verdade pode chegar. Qualquer coisa contrária àquela palavra, ele continua sendo um mentiroso. Isso é bem arrasante, mas foi isso que Deus disse. Que cada palavra do homem seja mentira e a minha seja verdade. Vem? Qualquer coisa que sai de seus lábios contrário para negar esta palavra, ou colocá-la em alguma outra raça ou alguma outra geração, ou seja o que for, ele é um mentiroso. Isso é exato. Ele tem que nascer outra vez, e então ele vê cada palavra. A única maneira é que ele pode nascer de novo é a vida de Deus nele, para produzir aquela vida. Uma semente tem que ter água para crescer. Agora você coloca uma semente no chão, e se não há nenhuma umidade no chão, só o pó, e ela não crescerá no pó. Ela não pode. Tem que ter uma certa porcentagem de umidade, ou ela não crescerá. É isso certo? A letra mata, o Espírito nos dá vida. Vem? Agora tem que ter umidade para crescer. Sua palavra é a semente. Como provar aquilo? Vamos ler em Lucas capítulo 8, o versículo 11, e ver se isso é correto ou não. Se a Bíblia diz que a sua palavra é a semente. Lucas capítulo 11, ou melhor, capítulo 8 e verso 11. E nós veremos o que Deus disse a respeito disto. Capítulo 8, verso 11. Agora ele segue em frente e começa a dizer: há muitas coisas para dizer sobre isto. Vamos começar no 4 e apenas ler isto. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente,
E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha a umidade. Umidade. Batistas, presbiterianos, luteranos, sem água. E quando ele primeiro se converteu, ele olhou diretamente para Cristo. Ele crê. E a primeira coisa que você sabe, aquela denominação o atou em um lugar, e a umidade do Espírito saiu dele. Ele se tornou um denominacional, ele está morto. Não apenas os batistas, mas os pentecostais. Não creem que eu sei que muitos de vocês não, mas espere apenas um pouquinho. Nós veremos se a Bíblia afirma aquilo ou não. Correto? Falta de umidade. A última palavra no verso 6 do capítulo 8. A falta de umidade. E outra caiu entre espinhos, e cresceram com ela os espinhos, e a sufocaram. Vem, que foi aquilo? Ele segue em frente e diz que logo que eles... Eu não vou agir com nenhum ímpeto hoje sobre nada. Apenas o que penso sobre os homens cristãos de negócios e o restante deles, destas organizações pentecostais. E essas pessoas que estão construindo todos esses grandes milhões de dólares e coisas, as riquezas do mundo têm obstruído a glória e o Espírito de Deus, morrendo porque está obstruído. O mundo, cuidados do mundo, o tem obstruído. A mulher quer ser ativa e cortam os seus cabelos e fazem uns cortes cabeça d'água, usam shorts e parece com o restante do mundo. O pregador sobe no púlpito, praticam os seus améns e tem medo da palavra de Deus por causa de um ticket de refeição. Se eles não podem dirigir um Cadillac, eles não são mesmo considerados mais espirituais, isto é certo. Se não podem se vestir com suas melhores roupas e fazer tudo mais, eles são considerados, eles são apóstatas, eles não são fulanos e ciclanos. Um velho homem ali atrás, o velho irmão Kid, me disse nesta manhã que eles não querem mais, porque ele está velho e permanece exatamente com a palavra. Qual é o problema? Lhes falta umidade, isto é certo. E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto. Dizendo estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oh, que parábola! Como eu gostaria de pregar um texto sobre aquilo em meu sermão. Dizendo ele estas coisas, o capítulo 8, no verso 8 do capítulo 8. E outra caiu em boa terra e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava, gritou, algo talvez assim que ele disse: traga 100 por 1, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, se os seus ouvidos estão em sintonia com Deus, ouça, veja. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Os mistérios, vem a resposta do que ele está falando aqui. Agora observem, quais são os mistérios do reino? Observe só um momento. Mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Vem, mas a palavra de Deus vem diretamente no julgamento para julgá-los, porque eles realmente viram isto, e isto estava ali. Esta é, pois, a palavra. A semente é a palavra de Deus. O que é a semente da vida? A palavra de Deus. Portanto, pois a vida, você não pode vir através de um credo, você não pode vir através de uma denominação, você tem que vir de volta à palavra. Agora, a semente da vida. Correto? Sua palavra é sua semente, e o seu espírito é a água. Agora, voltando a João 3,14 ali, você o tem outra vez. Vê você? Vem. O espírito é a água. Agora veja, João 3,14. Nós compreendemos o que isto significa se você deseja ler isto. E como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vem. Agora, se Moisés levantou a serpente de metal pela mesma causa, Cristo foi levantado. Agora, o que é isto? Moisés levantou a serpente de metal para que então o povo que estivesse perecendo pudesse ter água para a vida. E veja, Jesus, ó Deus, Jesus é a palavra de Deus. Agora vamos martelar aquilo nesta tarde, vem, provar aquilo. Jesus é a palavra de Deus e ele romperia aquilo.
aquela vida, a vida que está dentro da semente, que é esta vida, que é Espírito, a água fluindo. O Espírito sobre a semente de Deus para a vida da semente. E se isso trouxer algo mais, há algum outro tipo de semente ali então. Amém? Você compreende? Se o Espírito de Deus chegar para regar a semente, se é a semente que está sendo regada, isto produzirá a vida da semente. Está isto claro? Produzir a vida da semente, foi para isto que isto foi dado. Eu creio que a Bíblia é a palavra, toda a verdade, e Jesus é a palavra manifestada. Ele e sua palavra são um e o mesmo. O que foi ele? Agora veja, ele foi aquela semente. Agora eu tenho que deter algo para que eu o tenha aqui nesta noite, vê você? É difícil. Ele era aquela semente que Eva deveria ter produzido. Você compreendeu isto? Ele era a semente que Eva tinha que produzir, mas ela hibridizou isto descrendo na palavra de Deus. Então, ele era pela semente, e a única forma que a vida pode existir, na reprodução da vida, a vida teve que vir através daquela semente, e aquela semente teve que morrer em sequência para liberar a vida. Não pode você ver isto? Foi para isto que a água foi dada, para regar a semente. O Espírito Santo que estava no jardim do Éden era para regar a semente. O homem não foi feito para morrer, ele foi feito para viver. Porém, a hibridização trouxe vida, ou melhor, morte. Ela hibridizou. Agora você nega a semente da serpente. Então eu te perguntarei, para que esses serviços funerais? Ela era híbrida. Cada um de nós é um híbrido do original. Esta é a razão que você está constantemente morrendo. Mas, ó Deus, há um germe de vida vindo da verdadeira semente, que Deus provou que isto era a sua semente. Ele o ressuscitou outra vez, vem, que através daquela vida que foi para a semente original, como foi dado para Eva, para a sua igreja verdadeira, ela trouxe vida outra vez, através do nascimento, através do ventre, da sua noiva, vem. Oh, é tão rico e glorioso. Eu darei um pequeno tempo para estudar, então isto penetrará. Ele é aquela semente. Ele é aquela semente que foi produzida pela palavra de Deus. Seja feito a mim de acordo com tua palavra. Aí está a semente. Vem, tomando a palavra. Vem. Agora, Jesus é a palavra manifestada. Ele e a palavra o são um e o mesmo. E foi por isso que foi assim, manifestado perfeitamente nele. Esta foi a razão pela qual Deus se manifestou perfeitamente em Jesus, porque ele era a palavra semente, o germe da palavra ela mesma. O germe que está dentro da semente, esta é a vida dentro da semente. Você compreendeu isto? Vem, ele foi o germe da palavra de Deus. O germe é o Espírito, o germe é a água. E Jesus teve que ser quebrada em ordem para aquela semente soltar sua vida, para regar outra semente que estava chegando. Vê você? Ele mesmo disse, tenho outras ovelhas que não são nem mesmo deste aprisco. Eu as tenho. Eles vão ver aquilo, eles vão obter aquela palavra e permanecer exatamente com ela. E eu envio o Espírito para regar isto, e isto produzirá precisamente. Isso produzirá milagres, isso produzirá o poder de Deus, isso produzirá, e isto não negará nada, porque é uma semente congênere com a semente. Isto não pode dizer, Senhor Cardo, venha viver comigo. Não, não, Senhor, não, não. Isto não fará isto. Realmente não. Isto simplesmente não se misturará. Você não pode misturar morte e vida. Você não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Então, vem o que quero dizer? É o germe que vem da semente. Ele é a palavra de Deus manifestada. Esta é a razão que nele estava o quê? Aquela foi a coisa que ele corretamente, o filho do primeiro Adão, era o filho que foi prometido através de Adão. Continuou na raça humana. E Eva hibridizou isto através da serpente e trouxe uma geração de filhos bastardos nascidos para a morte sem vida.
e Jesus veio e era aquela semente. Ele provou isto. Tudo que Adão perdeu, Jesus tinha. Vem isto? Ele é correto. Eva finalmente trouxe aquele filho, porém ela o hibridizou, trouxe a serpente, escutando a sabedoria, entendimentos e conhecimentos. Agora espere até entrarmos na noiva com aquilo. Esta é a razão pela qual creio no que creio. E isto tem que voltar nesta palavra. Esta é a razão que digo que se alguém deseja discutir comigo, falar comigo sobre essa palavra, que venha. Isto é certo. Eu tenho oferecido isto todo o tempo. Se você pensa que o nome de Jesus Cristo não é a forma correta para batizar, venha falar comigo a respeito disto. Se você não crê que há tal coisa como a semente da serpente, venha me ver. Vamos apenas tomar a palavra. Se você não crê que as mulheres devem ter cabelos longos e esta é a sua cobertura, venha falar comigo com a palavra. Se você não crê que o fim do tempo está à mão e nessas coisas a respeito das quais falo, venha falar comigo sobre isto. Venha comigo. Irmão semente, siga em frente, correto? Você não pode ser uma semente e discordar com a palavra, porque a palavra é a semente. E se você é a palavra, como pode você discordar dela? Você estaria discordando consigo mesmo. Você estaria derrotando o seu próprio propósito. Como alguém disse, por que você sempre sai com aquelas pessoas assim? Bem, se eu não fizesse isto, eu estaria derrotando o próprio propósito para o qual fui enviado aqui. Tem que haver uma luz. Agora, enquanto prosseguimos, nós vamos trazer estas coisas e lhes mostraremos exatamente como elas se posicionam em ordem, exatamente perfeitas com a palavra. Agora, sim, Senhor, esta é a razão pela qual Deus pode trabalhar através dele. E o que ele disse quando ele estava aqui na terra? Nada farei até que o Pai me mostre, perfeitamente. E qualquer coisa que ele fez sempre foi vindicada através das Escrituras. Ele disse, examinai as Escrituras, pois são nelas que de mim testificam. E se eu não faço as coisas que eles disseram que faria, então eu não sou aquela semente original. Mas se eu realmente faço as coisas, então por que não crê em mim? Isso é correto. Se não podem nem mesmo crer em mim da maneira que estou firmado, então creio na palavra que eu digo, creio nas obras que faço. Porque a minha semente pode apenas produzir o que sou. O cardo pode ser apenas um cardo. Você pode hibridizá-lo com qualquer coisa, mas ele continua sendo um cardo. Isso é certo. Ele aceitará isto.